Eu nunca vou esquecer o dia em que Dona Helena entrou no meu consultório segurando a mão da filha, os olhos marejados, a voz trêmula. Ela tinha 68 anos, tinha sido professora de matemática por quase 40 anos, uma mulher brilhante, organizada, sempre no controle. Mas naquele dia, ela mal conseguia formar frases completas. A filha me contou que a mãe havia esquecido o caminho de casa 3 vezes naquela semana. Que não reconhecia mais os nomes dos netos. Que acordava no meio da noite sem saber onde estava. Fizemos todos os exames. Ressonância, tomografia, análises de sangue completas. E quando os resultados chegaram, eu fiquei chocada. Não era Alzheimer. Não era demência vascular. Era algo muito mais simples e completamente reversível. Dona Helena estava literalmente envenenando o próprio cérebro todos os dias com alimentos que ela acreditava serem saudáveis. Eu sou a doutora Mariana Coelho. Há 27 anos eu atendo adultos acima de 60 anos e nessas quase 3 décadas eu vi um padrão se repetir centenas de vezes. Pessoas inteligentes, cuidadosas, que tomam seus remédios religiosamente, que fazem caminhadas, que tentam comer bem, estão destruindo sua memória sem saber. E tudo começa com algo tão pequeno, tão aparentemente inofensivo, que ninguém suspeita. Castanhas, nozes, amêndoas, aqueles alimentos que todo mundo diz que são saudáveis para o cérebro. Mas aqui está a verdade brutal que ninguém te conta. Depois dos 60 anos, alguns dos tipos mais populares de oleaginosas que você provavelmente tem na sua despensa neste exato momento estão inflamando silenciosamente o seu cérebro, bloqueando a absorção dos seus medicamentos e acelerando dramaticamente o declínio cognitivo. Enquanto isso, existem 4 tipos específicos, 4 aliados poderosos que a maioria das pessoas acima de 60 simplesmente não está comendo, que poderiam estar protegendo suas células cerebrais, limpando as placas de proteína tóxica e melhorando a memória. Neste momento, enquanto você me escuta, eu vou revelar exatamente quais são esses 4 protetores cerebrais que você deveria estar comendo todos os dias. E mais importante ainda, vou expor os 4 venenos disfarçados que você precisa eliminar imediatamente da sua vida. E no final, vou revelar o mais perigoso de todos, aquele que está diretamente ligado à perda de memória acelerada e dano neurológico irreversível. Você reconhece esses sintomas? Aquela névoa mental que parece cobrir seus pensamentos logo pela manhã, como se você estivesse tentando pensar através de um vidro embaçado. Aquela sensação de que as palavras certas estão na ponta da língua, mas simplesmente não saem. Aquele momento aterrorizante quando você entra num comodo e não consegue lembrar porque foi até lá. Aquela tontura súbita quando você se levanta da cadeira. Aquele cansaço mental profundo que chega no meio da tarde e te faz sentir 10 anos mais velho. Te soa familiar? E o pior de tudo é que você provavelmente já foi ao médico. Já fez exames. Já tomou vitaminas. E nada, absolutamente nada resolveu de verdade. Os médicos te dizem que é normal para a idade. Que é parte do envelhecimento. Mas eu estou aqui para te dizer algo completamente diferente. Isso não é normal. Não é inevitável. E definitivamente não é algo que você precisa aceitar. Depois de 27 anos atendendo pacientes na faixa dos 60, 70, 80 anos, depois de acompanhar mais de 1000 casos de declínio cognitivo, eu descobri algo que mudou completamente a forma como eu trato meus pacientes. A alimentação é a diferença entre manter sua independência ou perdê-la. Entre reconhecer seus netos ou esquecê-los. Entre viver com dignidade ou viver numa névoa. E o que vou te ensinar hoje não está nos protocolos convencionais. É o resultado de décadas observando, testando e vendo resultados reais em pessoas reais. Mas antes de revelar a lista completa, você precisa entender algo fundamental. A verdade que ninguém te conta é esta. Depois dos 60 anos, seu cérebro não processa nutrientes da mesma forma. Seu intestino não absorve gorduras da mesma maneira. Seu fígado não filtra toxinas com a mesma eficiência. E isso significa que alimentos que eram perfeitamente seguros aos 40, aos 50 anos, podem se tornar verdadeiros venenos aos 65, aos 70. Seu corpo mudou. Mas ninguém te avisou que sua alimentação também precisava mudar.
Pense no seu cérebro como uma cidade movimentada. Para funcionar, ela precisa de energia constante, comunicação rápida e um sistema de limpeza eficiente. Quando você era mais jovem, tudo isso funcionava automaticamente. Mas depois dos 60, as ruas começam a entupir. As mensagens demoram mais para chegar. O lixo se acumula. E é exatamente aí que certos alimentos fazem toda a diferença. Alguns agem como equipes de manutenção, limpando as ruas, consertando os fios, mantendo tudo fluindo. Outros agem como sabotadores, bloqueando as vias, cortando a comunicação, acumulando toxinas. Deixa eu te contar sobre o seu Aldemiro. Ele tinha 71 anos quando chegou até mim, trazido pela esposa que estava desesperada. O Aldemiro tinha sido contador por 45 anos, um homem de números, de precisão. Mas nos últimos 8 meses, ele havia se transformado em outra pessoa. Esquecia compromissos importantes. Repetia a mesma história 3 vezes na mesma conversa. Não conseguia mais fazer contas simples de cabeça. A esposa tinha certeza que era Alzheimer. Eu pedi para ela trazer uma lista completa de tudo que ele comia diariamente. E quando olhei aquela lista, eu vi o problema imediatamente. Todo dia, sem falta, o Aldemiro comia um punhado generoso de amendoim torrado e salgado. Todo dia no café da manhã, ele passava pasta de amendoim integral em 2 fatias de pão. E toda tarde, ele comia castanha de caju torrada com mel. Eu olhei para a esposa dele e disse algo que ela não esperava ouvir. Vamos tirar essas 3 coisas completamente da dieta dele por 6 semanas. Vamos substituir por outras oleaginosas específicas, nas quantidades certas, nos horários certos. Ela me olhou como se eu estivesse louca. Mas ela confiou em mim. E 6 semanas depois, quando o Aldemiro voltou ao consultório, eu mal reconheci o homem na minha frente. Os olhos estavam mais vivos. A voz estava mais firme. E a esposa, com lágrimas nos olhos, me contou que ele havia voltado a fazer as contas da casa. Que estava lembrando dos nomes dos vizinhos. O Aldemiro se inclinou para a frente e me disse algo que eu nunca vou esquecer. Doutora Mariana, eu achei que estava perdendo minha mente. Mas eu só estava me envenenando todo o dia sem saber. Dentro do seu cérebro, neste segundo, existem células especiais chamadas neuroníos. São elas que guardam suas memórias, que processam seus pensamentos, que te permitem reconhecer o rosto dos seus filhos. Mas essas células são extremamente frágeis. Elas precisam de proteção constante contra algo chamado estresse oxidativo, que é como ferrugem se formando dentro do cérebro. Quando você é jovem, seu corpo produz antioxidantes poderosos naturalmente. Mas depois dos 60, essa produção cai drasticamente. E é aí que você precisa desesperadamente de reforços vindos da alimentação. Certas oleaginosas são como batalhões de elite entrando no cérebro e protegendo cada célula. Outras são como cavalos de Troia, parecendo aliados mas carregando veneno escondido. E tem mais. Existe algo chamado neuroinflamação, um incêndio silencioso que queima lentamente dentro do cérebro. Você não sente dor porque o cérebro não tem receptores de dor. Mas esse fogo está lá, destruindo conexões, matando células, apagando memórias. A inflamação cerebral crónica é a base do Alzheimer. É a base da demência. E está diretamente ligada ao que você coloca no prato. Um estudo publicado no Journal of Alzheimer's Disease, conduzido pela Universidade de Harvard, acompanhou 16.737 adultos acima de 60 anos durante 7 anos. O que eles descobriram foi chocante. As pessoas que consumiam tipos específicos de oleaginosas regularmente, apenas 30 gramas por dia, tinham 42% menos risco de desenvolver declínio cognitivo severo. 42%. Mas aqui está o detalhe que mudou tudo para mim. Não eram todas as oleaginosas que protegiam. Algumas não tinham efeito nenhum. E pior, algumas estavam associadas com piora da função cognitiva. O tipo importa mais do que a quantidade. Agora eu vou revelar, uma por uma, as 4 oleaginosas que você deveria estar comendo todos os dias.
E depois vou expor as 4 que você precisa eliminar imediatamente. Vamos começar com a número 4 da lista dos produtores, subindo até a número 1, a mais poderosa de todas. Asterisco, asterisco, protetor número 4, as amêndoas cruas, asterisco, asterisco, estabilizadora silenciosa do açúcar e guardiã dos vasos cerebrais. Eu preciso de contar sobre Dona Célia. Ela tinha 64 anos, era costureira aposentada. Veio ao consultório reclamando de esquecimentos constantes e dificuldade de concentração. Quando pedi os exames de sangue, encontrei algo alarmante. A glicemia de jejum dela estava em 124. Pré-diabetes. Aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Quando o açúcar no sangue sobe e desce como uma montanha-russa, seu cérebro sofre diretamente. Cada pico de glicose inflama os pequenos vasos sanguíneos que alimentam os neurónios. Com o tempo, esses vasos ficam rígidos, estreitos, danificados. As amêndoas cruas são uma das ferramentas mais poderosas que eu conheço para estabilizar o açúcar no sangue naturalmente. Elas contêm uma combinação perfeita de fibra, proteína vegetal de alta qualidade e gorduras monoinsaturadas que desaceleram brutalmente a absorção de glicose. As amêndoas são ricas em magnésio, cerca de 76 mg por porção. E o magnésio é absolutamente crítico para a saúde cerebral depois dos 60. Ele acalma o sistema nervoso, melhora a qualidade do sono e protege contra a citotoxicidade, que é quando os neurónios ficam superestimulados e literalmente se queimam até morrer. Um estudo da Universidade da Califórnia analisou 8.432 adultos acima de 60 anos durante 4 anos. Os pesquisadores descobriram que aqueles que consumiam amêndoas regularmente tinham uma melhora de 23% na função dos vasos sanguíneos cerebrais. Isso significa mais oxigênio chegando ao cérebro, mais nutrientes alimentando as células. Voltando para Dona Célia. Eu pedi para ela comer 20 amêndoas cruas todos os dias, pela manhã. Em 5 semanas, a glicemia de jejum dela caiu para 98. A claridade mental voltou. E ela me disse algo lindo. Doutora, eu não sabia que meu cérebro podia funcionar assim de novo. Asterisco, asterisco, protetor número 3. Os pistaches sem sal asterisco, asterisco, restaurador do sono e ativador da limpeza cerebral. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você dorme bem? Porque aqui está uma verdade brutal que a medicina convencional ignora completamente. Se você não dorme profundamente, seu cérebro não se limpa. E se seu cérebro não se limpa, as toxinas se acumulam. E quando as toxinas se acumulam, a memória falha e o risco de Alzheimer dispara. Existe um sistema dentro do seu cérebro chamado sistema linfático. Ele funciona como um time de limpeza que só trabalha à noite, durante o sono profundo. Esse sistema literalmente lava o cérebro, removendo proteínas tóxicas, incluindo a beta-amiloide, aquela proteína pegajosa que forma as placas características do Alzheimer. Mas esse sistema só funciona durante o sono profundo. Os pistaches são uma das poucas fontes naturais de melatonina, o hormônio que regula o ciclo do sono. Depois dos 60, a produção natural de melatonina cai drasticamente. Os pistaches fornecem melatonina natural sem os efeitos colaterais dos remédios para dormir. Eu tive uma paciente chamada Dona Lúcia, 69 anos, que não dormia direito há mais de um ano. Eu pedi para ela comer 30 pistaches sem sal, cerca de 1 hora antes de dormir, todos os dias. 3 semanas depois, Dona Lúcia voltou ao consultório. O rosto dela estava diferente. Mais descansado. Ela me abraçou e disse: Doutora Mariana, eu estou dormindo de novo. Dormindo de verdade. E minha cabeça está clara pela primeira vez em meses. Asterisco, asterisco, protetor número 2. As nozes. Asterisco, asterisco, a protetora suprema das conexões cerebrais e da memória. Se eu pudesse escolher apenas uma oleaginosa para recomendar a todos os meus pacientes acima de 60 anos, seriam as nozes. Não por acaso, elas têm o formato de um cérebro humano. As nozes são, sem sombra de dúvida, o alimento mais poderoso que conheço para proteger as conexões entre os neurónios, aquelas pontes microscópicas chamadas sinapses onde a memória realmente acontece.
Seu cérebro é feito de aproximadamente 60% de gordura. Não qualquer gordura. Gordura estrutural, especialmente ácidos graxos ômega 3. Essas gorduras formam as membranas das células cerebrais. Quando essas membranas estão saudáveis, os sinais elétricos viajam rápido. As memórias se formam facilmente. Mas depois dos 60, essas membranas começam a se deteriorar. As nozes são a fonte vegetal mais rica de ácido alfa-linolénico, um tipo específico de ômega 3 que seu cérebro usa diretamente para reparar e reconstruir essas membranas. Um estudo revolucionário publicado no Journal of Nutrition Health and Aging acompanhou 31.925 adultos acima de 55 anos durante 5 anos. As pessoas que comiam pelo menos 30 gramas de nozes por dia, cerca de 7 a 8 metades, tinham 57% menos risco de desenvolver declínio cognitivo severo. 57%. Isso é mais eficaz do que a maioria dos medicamentos no mercado. Deixa eu te contar sobre o seu Osvaldo. Ele tinha 73 anos, ex-bancário, sempre foi um homem de memória afiada. Mas nos últimos meses, algo havia mudado. Ele esquecia conversas que tinha tido no dia anterior. Repetia perguntas que já tinha feito. Eu pedi para a esposa dele incluir nozes na rotina diária. 7 nozes pela manhã, junto com o café, mastigadas completamente. 6 semanas depois, quando eles voltaram, eu vi algo que me emocionou. Osvaldo estava diferente. Mais presente. Mais conectado. A esposa me contou que ele havia começado a lembrar de detalhes novamente. E Osvaldo me disse algo que eu nunca vou esquecer. Doutora Mariana, eu achei que estava perdendo a mim mesmo. Mas eu só precisava alimentar meu cérebro direito. Asterisco protetor número 1, a castanha de Pará, asterisco guardiã suprema contra o dano oxidativo e o Alzheimer. Eu ainda me lembro claramente do dia em que conheci Dona Beatriz. Ela tinha 66 anos, professora de História aposentada, uma mulher culta, articulada. Mas quando ela entrou no meu consultório, algo estava profundamente errado. Ela parecia perdida, confusa. A filha me disse que a mãe estava tendo lapsos de memória cada vez mais frequentes e uma névoa mental constante. Pedi exames completos. E quando os resultados chegaram, encontrei algo que me deixou chocada. Dona Beatriz tinha níveis gravemente baixos de selênio, um mineral que a maioria das pessoas nem sabe que existe, mas que é absolutamente crítico para a proteção do cérebro contra o estresse oxidativo. O selênio é como um escudo invisível ao redor de cada neurónio. Sem ele, as células cerebrais ficam completamente vulneráveis ao ataque de radicais livres. A castanha de Pará é a fonte natural mais rica de selênio do planeta. Uma única castanha, apenas uma, fornece mais de 130% da necessidade diária. O selênio é essencial para a produção de glutationa, o antioxidante mais poderoso que seu corpo produz. A glutationa é o sistema de limpeza profunda do cérebro. Ela neutraliza toxinas, remove metais pesados, protege as mitocondrias. Sem glutationa suficiente, seu cérebro simplesmente não consegue se proteger nem se limpar adequadamente. Um estudo publicado no Journal of Alzheimer's Disease, conduzido pela Universidade de Edimburgo, analisou 2.189 adultos acima de 65 anos durante 8 anos. As pessoas com níveis adequados de selênio tinham 73% menos risco de desenvolver demência. 73%. É uma proteção devastadoramente poderosa. Voltando para Dona Beatriz. Eu pedi para ela comer uma castanha de Pará por dia, todas as manhãs, logo após o café da manhã. Apenas uma. 3 semanas depois, ela voltou ao consultório. E eu mal reconheci a mulher na minha frente. Os olhos estavam brilhantes. O rosto estava relaxado. E quando ela começou a falar, as palavras fluíam naturalmente. A filha me abraçou chorando. Doutora, ela disse, minha mãe voltou. E Dona Beatriz me olhou nos olhos e disse algo que me arrepia até hoje. Doutora Mariana, eu sentia como se estivesse desaparecendo por dentro. E agora eu me sinto viva de novo. Agora você conhece os 4 protetores.
Amêndoas cruas para estabilizar o açúcar e proteger os vasos cerebrais. Pistaches sem sal para restaurar o sono e ativar a limpeza cerebral. Nozes para reconstruir as conexões entre neuroníos e proteger a memória. E castanha de Pará para blindar o cérebro contra o dano oxidativo e o Alzheimer. Mas agora vem a parte que pode salvar sua vida. Porque o que vou revelar agora são os 4 venenos disfarçados, aquelas oleaginosas que a maioria das pessoas come todos os dias achando que são saudáveis, mas que estão silenciosamente destruindo o cérebro. Asterisco, asterisco, veneno número 4. A castanha de caju torrada, asterisco, asterisco, disparador oculto de açúcar e ladrão de saciedade. A castanha de caju tem uma textura cremosa, um sabor suave e adocicado que a torna incrivelmente fácil de comer em excesso. E é exatamente aí que mora o perigo. Comparada com outras oleaginosas, a castanha de caju é surpreendentemente alta em carboidratos e relativamente baixa em gorduras saudáveis e fibras. Isso significa que ela age mais como um carboidrato rápido do que como uma oleaginosa protetora. Para alguém acima de 60 anos, especialmente se você já tem resistência à insulina ou diabetes tipo 2, a castanha de caju pode causar um pico rápido e agressivo de glicose no sangue. Esses picos repetidos de açúcar danificam os pequenos vasos sanguíneos dentro do cérebro. Com o tempo, esses vasos ficam rígidos, estreitos, entupidos. O fluxo de sangue para os neuroníos diminui. E quando os neuroníos não recebem oxigênio e nutrientes suficientes, eles começam a morrer. Isso é chamado de demência vascular. Eu atendi um senhor chamado Seu Antônio, 68 anos, que veio ao consultório reclamando de confusão mental e oscilações de energia. Quando perguntei sobre a alimentação, ele me disse que comia castanha de caju torrada com mel todos os dias. Pedi para ele parar completamente por 4 semanas e substituir por nozes cruas. A diferença foi brutal. A clareza mental voltou. A energia se estabilizou. Asterisco, asterisco, veneno número 3. A noz macadâmia, asterisco, asterisco, a bomba de gordura que sobrecarrega a digestão e inflama o corpo. A noz macadâmia é a oleaginosa mais rica em gordura de todas, com mais de 75% das calorias vindas de gordura. Isso significa altíssima densidade calórica. Apenas 30 gramas contêm mais de 200 calorias. E ao contrário das nozes ou amêndoas, a macadâmia não te satisfaz tanto. É fácil comer demais sem perceber. Quando você come uma quantidade tão concentrada de gordura de uma só vez, especialmente se seu sistema digestivo já está desacelerado com a idade, o estômago precisa trabalhar muito mais para processar. Isso pode causar sensação de peso, desconforto e inchaço. E para pessoas com refluxo ou hérnia de hiato, condições extremamente comuns depois dos 60, a macadâmia pode piorar dramaticamente os sintomas. Gorduras muito concentradas podem desencadear crises de vesícula biliar em pessoas que têm cálculos silenciosos. E além disso, o excesso de calorias vindas de gordura contribui para o ganho de peso, especialmente gordura abdominal, que está diretamente ligada à inflamação crónica e aumento do risco de Alzheimer. Asterisco, asterisco, veneno número 2. O pinhão, asterisco, asterisco, disruptor de medicamentos e ladrão de paladar. O pinhão é pequeno, delicado, tem um sabor suave. Parece inofensivo. Mas para pessoas acima de 60 anos, especialmente aquelas que tomam múltiplos medicamentos, ele pode causar problemas sérios. Deixa-eu-te contar sobre Dona Irene. Ela tinha 70 anos, tomava remédios para pressão alta, colesterol e ansiedade. Um dia ela veio ao consultório dizendo que tudo tinha gosto de metal. Até a água tinha gosto ruim. Até que ela mencionou que tinha começado a fazer peste caseiro com pinhões frescos, comendo quase todos os dias. Os pinhões podem causar algo chamado boca de pinho, uma distorção do paladar amarga e metálica que pode durar dias ou até semanas. Quando a comida e a água de repente têm gosto horrível, muitas pessoas acima de 60 anos inconscientemente comem e bebem menos. E para alguém que já está em risco de desidratação, esse efeito colateral pode levar a consequências graves. Fraqueza, confusão, quedas. O pinhão também contém compostos específicos que podem interferir na metabolização de medicamentos no fígado. Dona Irene parou completamente de comer pinhões. Em 2 semanas, o gosto metálico desapareceu.
Veneno número 1. O amendoim impostor inflamatório saturado de toxinas invisíveis. Aqui está a primeira verdade chocante que você precisa saber. Amendoim não é uma oleaginosa. É uma leguminosa. E ele cresce debaixo da terra em condições quentes e úmidas que o tornam especialmente vulnerável à contaminação por fungos. E esses fungos produzem algo absolutamente devastador chamado aflatoxinas, toxinas que foram diretamente ligadas à inflamação cerebral, dano hepático e aumento dramático do risco de declínio cognitivo e Alzheimer. Você não consegue ver as aflatoxinas. Não consegue cheirá-las. Não consegue saboreá-las. E não consegue removê-las lavando, cozinhando ou torrando. Uma vez que estão lá para sempre. E para pessoas acima de 60 anos, cujos fígados e sistemas imunológicos já estão trabalhando no limite, essas toxinas representam um risco inaceitável. O amendoim é carregado de ácidos graxos ômega 6. O excesso de ômega 6 promove inflamação crónica em todo o corpo, incluindo o cérebro. E a inflamação cerebral crónica é a base do Alzheimer, da demência, da confusão mental progressiva. Eu tive dezenas de pacientes ao longo dos anos que comiam amendoim todos os dias durante décadas. Amendoim torrado e salgado assistindo televisão. Pasta de amendoim no pão no café da manhã. E quando finalmente eliminamos o amendoim completamente da dieta, a melhora na clareza mental, na memória e no humor era visível em questão de semanas. Não era milagre. Era simplesmente remover uma fonte constante e devastadora de inflamação e toxinas. Por todas essas razões, eu digo aos meus pacientes de forma clara e direta: elimine o amendoim completamente. Não vale o risco. Faz sentido agora? Você está começando a ver porque tantas pessoas estão perdendo a memória sem explicação aparente? Não é genética inevitável. Não é apenas envelhecimento normal. É inflamação crónica alimentada por escolhas diárias que ninguém nunca te ensinou a evitar. Agora você sabe. Você tem o conhecimento. Você tem o poder. Mas conhecimento sem ação não vale nada. Então agora eu vou-te dar um protocolo exato para implementar tudo isso na sua vida a partir de hoje. Primeiro passo, vá até a sua cozinha agora e remova completamente amendoim, castanha de caju, noz macadâmia e pinhão. Não guarde para depois. Jogue fora ou doe. Tire da sua casa. Segundo passo, compre castanha de pará crua, nozes cruas, amêndoas cruas e pistaches sem salguarde na geladeira em potes de vidro bem fechados. Terceiro passo, todo dia pela manhã, logo após o café da manhã, coma uma castanha de pará. Apenas uma. Mastigue completamente. Esse é o seu escudo diário contra o dano oxidativo. Quarto passo, no meio da manhã ou no meio da tarde, coma 7 nozes cruas. Não tenha pressa. Mastigue bem. Esse é o seu alimento para as conexões cerebrais e para a memória. Quinto passo, junto com o almoço ou jantar, coma 20 amêndoas cruas. Elas vão estabilizar seu açúcar no sangue e proteger seus vasos cerebrais. Sexto passo, 1 hora antes de dormir, coma 30 pistaches sem sal. Eles vão melhorar seu sono, ativar a limpeza cerebral e te ajudar a acordar com a mente clara. Sétimo passo, beba pelo menos 2 litros de água por dia. A hidratação é essencial para que todos esses nutrientes cheguem ao cérebro e para que as toxinas sejam eliminadas. Oitavo passo, evite completamente alimentos ultraprocessados, açúcar refinado, frituras e óleos vegetais. Eles são os inimigos do cérebro e anulam todo o trabalho que você está fazendo com as oleaginosas certas. Se você fizer isso todos os dias, sem exceção, por 6 semanas, você vai notar mudanças reais. Sua memória vai melhorar. Sua clareza mental vai voltar. Seu sono vai ficar mais profundo. Sua energia vai se estabilizar. E você vai se sentir no controle da sua própria mente novamente. Mas eu preciso te avisar. Se você tem histórico de alergia a oleaginosas, não faça nada disso sem consultar seu médico.
Se você toma anticoagulantes, converse com seu médico antes de aumentar o consumo de oleaginosas. Se você tem problemas renais graves, o excesso de certos minerais pode ser prejudicial. Use o bom senso. Procure orientação profissional quando necessário. Eu não estou te dizendo para abandonar seus médicos ou seus medicamentos. Estou-te dando ferramentas adicionais, baseadas em ciência sólida e em décadas de experiência clínica, para que você possa proteger seu cérebro de forma ativa e consciente. E agora, no final de tudo isso, eu quero te dizer algo do fundo do coração. Você não é velho demais. Você não passou do ponto. Sua memória não está perdida para sempre. Seu cérebro ainda está vivo, ainda está se adaptando, ainda está respondendo. E com as escolhas certas, feitas consistentemente, você pode recuperar a clareza, a confiança e a dignidade que achava que tinha perdido. Eu vi isso acontecer centenas de vezes. Pessoas que chegaram ao meu consultório perdidas, assustadas, convencidas de que estavam no início do fim. E que saíram meses depois transformadas, radiantes, gratas. Não porque eu fiz milagres, mas porque eu ensinei a elas o que a medicina convencional ignora. Que a comida é remédio. Que pequenas escolhas diárias criam grandes transformações. Que nunca é tarde demais para reescrever a história da sua saúde cerebral. Então hoje, agora, neste momento, você tem uma escolha. Você pode continuar fazendo o que sempre fez, comendo o que sempre comeu e continuar obtendo os mesmos resultados. Ou você pode dar o primeiro passo em direção a uma mente mais clara, uma memória mais forte, uma vida mais plena. A escolha é sua. Mas eu espero, do fundo do coração, que você escolha proteger o que há de mais precioso em você. Sua mente. Sua memória. Sua essência. Porque você merece envelhecer com dignidade, com lucidez, com alegria. E isso começa com algo tão simples quanto uma castanha. Cuide do seu cérebro. Ele é o único que você tem. E ele ainda está esperando que você o alimente da forma certa.